Oi pessoal, aqui é a Ana Alessia do blog Cena Rock no site do Correio do Povo. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e videocast, podcast, enfim, tudo, serviço completo, também do nosso Cena Rock. E hoje uma companhia muito especial, esse episódio hoje traz a banda Marena, o fundador, o Rod, tá aqui comigo, Rod Botrico. Comigo também aqui o Bife, ou Alex, né? O Bife no baixo, o Rod vocal e também o Lux Diesel, é isso, né? No teclado. Aliás, teclado, né? Amamos bandas melódicas com teclado, é isso aí. E a gente vai conhecer então um pouco mais dessa turma, o pessoal está trabalhando muito já de muito tempo. O Rod tem uma trajetória mais de uns 30 anos por aí, né? Muito tempo na música. E de 2014 para cá, então, a formação com a banda. Então, só para contar para vocês, a banda também é formada pelo Edu Leste na guitarra e pelo Arthur na bateria. Mas hoje estamos aqui, então, com o Lux, com o Bife e o Hot para contar dessa história. De 2014 para cá, então, a banda Marena, né, que leva o nome, então, fundador. E eu já vou começar contando, perguntando para vocês, então, nesse período da banda, de lá para cá, tem muita coisa, tem disco, tem EP, tem turnê fora do Brasil, inclusive, muitas novidades. Como é que foi esse período todo, começando aí já com a banda, Rod, que já tinha experiência com outras bandas, e, enfim, com muito trabalho, e depois, então, começou com a banda Marena. Como é que foi esse começo? E aí a gente vamos contando aqui tudo que foi acontecendo durante, que é bastante coisa, você se prepara, estou até com uma colinha aqui. Vamos tentar ver se tem. Isso aí. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos projetos. Eu comecei esse projeto praticamente sozinho, com a ajuda de 2 produtores lá em Caxias do Sul, em 2014. Eu vinha uma série de frustrações com outras bandas, né? De não poder estar realmente fazendo um som que me representasse 100%. E aí eu tomei a decisão de ter um projeto meu, né? Que captasse toda a essência do que eu acredito, assim, em termos de mensagem, de sonoridade, estética musical. E aí eu montei esse projeto. A ideia inicial era um projeto de internet, só lançar as músicas na internet, nada mais, né? E aí eu confesso que no final de 2014 eu estava zapeando pela internet assim, e vi que tinha um concurso do Sweden Rock Festival, que é um dos maiores festivais de heavy metal da Europa, que é do mundo. E eu peguei e mandei uma música, que eu tinha uma música lançada. Eu tinha uma música e tinha outras 2 que estavam em fase final de produção. E mandei essa música. Tinha 90 dias que o projeto tinha sido lançado. No final do ano, foi dezembro, janeiro, acho que foi. E aí aconteceu que o júri técnico desse festival, eles escolheram, entre mais de 4 mil inscritos do mundo inteiro, eles escolheram 150 artistas, e o Marena era um dos artistas. E aí eu realmente fiquei preocupado, disse, cara, eu criei um monstro agora. E agora? O que eu faço agora? Eu dei 3 reais. E aí, não, e o que acontece? É interessante porque o prêmio desse concurso aí era tocar lá, nesse festival, né? E eu fiquei meio assustado assim, né? Agora vou ter que achar uns caras para tocar, porque... Sim. E aí a votação continuou, né? A gente ficou entre os 150, depois a gente ficou entre os 25 mais votados. E aí foi pra final. Aí na final a gente foi nulo. E faltou bem pouco, porque eram os 4 primeiros entravam. Né? Só que o que aconteceu? Toda essa avalanche de acontecimentos, eu tô tentando resumir assim. Sim. Mas toda essa avalanche de acontecimentos me forçaram a entender esse projeto de uma outra forma, né? Entender que tinha realmente um nicho para ser trabalhado, tinham pessoas que se comunicavam, que se conectavam com esse projeto, e que eu não podia simplesmente pegar e lançar músicas na internet e virar as costas. Eu precisava
ter um site, eu precisava ter um release profissional, eu precisava ter fotos, eu precisava ter videoclipes, eu precisava ter todo pacote que envolve um lançamento de um artista. E aí isso me fez acordar assim, né? E ir em busca um pouco de conhecimento do music business, né? Porque até então eu tava, tipo, brincando de tocar ali as minhas músicas, de botar as minhas coisas. E aí, nesse meio tempo, em janeiro de 2015, uma gravadora entrou em contato comigo lá da Europa. E eu Provavelmente em função da tua participação. Também, porque por conta da divulgação que a gente fez na época. Sim. Na época eu tive que contratar uma assessoria de imprensa, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Tive que aprender tudo sozinho, correndo, assim, né? Me lembro que eu fui correndo para Pelotas para fazer as fotos com o Gustavo Vara, que é um amigo lá que trabalhou com Fresno, de Ashton, de Chororó, grandes artistas aí, que fez as minhas primeiras fotos, foi ele que fez. E eu fui correndo para lá para fazer as fotos, pedi para um amigo meu que era jornalista para fazer um release, porque eu não tinha absolutamente nada. As coisas começaram a acontecer, um monte de rádio começou a tocar música, a gente pedindo entrevista e eu disse, nem sei como é que eu faço. E deu passo agora. E agora? E aí a coisa foi tornando foi se transformando numa coisa maior mesmo, entendeu? E aí rolou esse contrato com a gravadora, eu achei que era brincadeira, inclusive, eu custei acreditar. E aí tive que chamar um amigo meu, que é advogado. Cara, dá uma olhadinha nesse e-mail, que isso aqui é real e tal. Aí a gente olhou, viu os sites dos caras lá, tem um site, tem empresa, que tudo é verdade. Sim. E aí que deu o primeiro clique, né, de primeira virada de chave, foi o lançamento desse EP, que eles abraçaram. Quiseram lançar o EP, o My Conditional Faith, em 2015. E nisso já, no que lançar, acho que deu uns 3 meses, assim, eles venderam todos os CDs do Japão. Tinha físico e digital. Tinha físico e digital. O físico eles venderam, toda a cota do Japão eles venderam. E aí o cara me pagou e já me chamou e disse assim, quero fazer o disco, o álbum completo. Sim. E aí eu assinei um outro contrato pro álbum, e aí o cara me disse assim, agora tu precisa de uma banda. Sim. Porque agora tu vai ter um álbum. E aí quando tu tem um álbum, tu precisa levar essas músicas pro ao vivo, pra rua. Sim, exato. E aí Show. Aí eu tive que montar a banda com o pessoal que estava trabalhando comigo ali na produção dentro do estúdio mesmo, né? Sim. E essa galera trabalhou comigo 5 anos, né? Trabalhando comigo de 2014, 15 ali até 2019. Que aí foi quando os polícia entraram. Tá. Eu ia perguntar a época que vocês... Isso, eles entraram ali entre final de 2019 e início de 2020, eles entraram. O Arpo já estava comigo no final de 2018. Tá. Né? Que é o baterista. Sim. Esse quarteto aqui se consolidou no primeiro trimestre de 2020, esse quarteto aqui se consolidou. E aí depois o Eduardo entrou em 2021. Isso. E nesse período aí que tu ainda ficou com esse pessoal, né, lá do estúdio e tal, e vocês ficaram trabalhando no My Conditional Faith. Isso, a gente ficou divulgando o My Conditional Faith, depois a gente gravou o No Regrets. Aí o No Regrets, eu trabalhei também com participações especiais nesse disco. Porque o que acontece? O Marena, ele tem uma premissa, né? Que é, desde que eu montei o projeto, assim, eu trabalho com participações especiais nos álbuns. Seja de guitarra, de teclado, de vocal, de bateria. Bateria até não, porque o que acontece? A bateria, a gente chegou num consenso que é um pouco difícil de trabalhar com outro baterista por conta de estética mesmo, né? Sim. Isso aí foi um amigo meu, o Marcelo Moreira, que foi baterista do Edu Falaschi. Ele me falou isso aí uma vez, eu nunca mais esqueci. Cara, pode trocar a galera toda, mas a bateria tem que ser sempre o mesmo cara do disco, porque senão o teu disco vai parecer uma coletânea. E aí pode ser que... Dá uma unidade. E dá uma unidade na levada do som, isso e tal. E aí ficou uma coisa bem meio definitiva, assim, sabe? Então o baterista eu não trabalho com participações desde então ali. Então o Norgrass teve participações de outros bateristas, só que já estava gravado, né? Sim. Quando ele me falou isso. Aí depois os outros discos não. Os outros discos a gente manteve o Arthur, né? O Arthur gravou
Peace of Tomorrow, de 2019, 2020. Gravou o Voyager e agora gravou as músicas novas que a gente tem. Vamos trocar aqui, chegaremos a... Então, perguntar pro Pi e pro Lux, como é que foi? Então, como vocês foram se acreditando a banda, o estilo, a ideia, o conceito. O Lux fala que chegou um pouquinho antes. Vamos fazer por ordem? Então, vai por ordem. Então, todos nós já nos conhecíamos, foi episódio já. Sim, mais de 20 anos, sabe? A gente já tinha tocado junto em outras situações e tudo mais. O Lux também conhece a vida inteira da cena, da amizade e tudo mais. O Arthur também, o Arthur também toca na Draco, ele é na tua banda, ele tem todos os amigões nossos, então é tudo uma filha da Issa. E aí ele chegou bem. Não, é que eu já vinha trabalhando com outras bandas como tecladista e sempre com a vontade de trabalhar com um projeto autoral novamente. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com um teclado, eu não tive nenhum projeto autoral, estava trabalhando só com bandas cover. Mas sempre essa vontade de voltar pro autoral, mas precisava ser algo para mim que teria que ter um espaço para eu poder trabalhar uma criação, exatamente. Então, é uma coisa que o rock, ele é sempre, não sempre assim, mas é muito tradicional tu ver bandas de rock muito cruas, né? E aí quando tu tenta colocar o teclado, geralmente alguma coisa fica mais no fundinho. Então, eu tinha sempre essa vontade, assim. E aí eu me recordo que quando a banda estava gravando Pieces of Tomorrow, o White tinha postado um vídeo que era gravação de... Era um vídeo bem específico de teclado. Era a gravação do Acalor gravando, que foi o convidado que gravou essa música. E aí, quando eu olhei para ele, pô, isso é um teclado que... participa realmente. Está dentro de algo que eu gostaria de fazer. Mas aí, para mim, nesse momento, era algo que eu trazia para mim assim, se tem um tecladista que está gravando essa música, a banda já tem um tecladista, né? Às vezes é um guitarrista que gravou Só que aí assim, igual a gente precisa entrar numa fila, né? Então, cara, aí eu me lembro que eu postei um vídeo e aí era de uma outra música, de uma outra banda que a gente gosta em comum, que tem muito a ver com Sombra Morena. E aí, marcar ele para ele ver que eu tenho a linguagem, né? Sim. E aí deu a coincidência de que o tecladista que ele estava gravando, ele realmente era uma pessoa só contratada para fazer. Ele não tinha disponibilidade nem nada. Sim. E ele estava precisando de um tecladista. Sim. Né? E aí a gente fez alguns trabalhos juntos fora do Mariano, né? Mas ali para a gente começar a se conhecer, consolidar ali a nossa parceria, até que veio daí o convite para entrar na Mariana. Foi um convite que, segundo eles, em um primeiro momento eu recusei. Mas eu só pedi eu precisava organizar. Posso pensar? Como eu trabalhava com banda cover, com muita agenda de longo prazo. Sim, estava muito. O autoral, ele é uma coisa que ele é diferente. Sim. Então eu precisava acertar as pontas. Daqui a pouco a gente tem um show marcado num lugar, mas eu não vou poder ir. Sabe, eu vou me comprometer com vocês, mas eu vou ter que... Teve toda uma fase de adaptação, assim, do Lux, por conta de estar mudando realmente, de estar vindo de um cenário todo, até uma banda autoral, né, que é natural isso, né, essas preocupações, porque ele já tem, de certa forma, ele tem um acordo com essas bandas lá. Claro. Então, tipo... Seria não pode deixar ninguém na mão. Não pode deixar ninguém na mão, você tem que achar uma forma... E aí foi muito engraçado, porque na verdade eu convidei ele para ele ficar sendo um cara contratado, né? Foi isso, né? Para ele ser um cara contratado, e aí
E ele, tá, eu aceito ser contratado, vou dar uma conversada aqui e vou ver como é que eu posso agregar e a gente vai se falando. E ele, depois ele me ligou, não, quero fazer parte, já tá tudo certo, tinha a parte e deu tudo certo, né? Tamo junto, né? Tamo paz. E aí nesse momento, era um momento que, quando eu entrei na banda, todas as conversas que a gente teve para que eu entrasse na banda, até aquele presente momento, eu não sabia que a banda estava se desfazendo da antiga formação. Então, eu sabia que o Arthur ainda estava, porque o Arthur é um cara que era muito meu amigo também, já adiante, a gente tinha tocado e tudo mais, e ele foi um dos agentes que me motivou a entrar na banda, né, pela parceria ali com ele e tudo mais. E aí quando eu entrei, logo depois que eu entrei, tá, mas ó, a gente tá se separando ali antes da formação, então a gente vai ter que procurar caras novos, né, para entrar. E aí dentro desses caras novos, a gente fez um show, lembro que a gente fez um show éramos nós 3 e mais 2 convidados. Então, Guilherme embaixo. Isso. Logo que eu entrei, já tinha esse show marcado, então a gente disse, ó, tem um show marcado aqui, tu pode já entrar e já fazer esse show. Não, vambora. E aí tinha esses dois caras que eram contratados para fazer o show. E aí nesse meio tempo, onde a gente se reuniu para fazer esse show, né, para fazer os ensaios e para fazer o show, a gente acabou conversando sobre novos para entrar na banda. E tinha muito essa necessidade de ser uma pessoa que não só atendesse todos os critérios da banda de linguagem, estética, sabe, tudo mais, mas que fosse uma pessoa que fosse nosso parceiro, né? Que fosse nosso amigo. E aí, acho que na mesma hora são os nomes que a gente assim, tá, cara, baixo, a gente podia tentar chamar o Bife. Sabe? Que eu sabia se ele ia aceitar. Mas foi uma coisa que assim, a gente assim, cara, ele tem que aceitar. Ele não vai ser perguntado, porque ele só vai ser intimado. A gente não considerava uma outra pessoa. A gente assim, cara, vamos chamar o Bife, assim, vamos apostar tudo que ele tem que aceitar, porque é o cara que a gente... Eu lembro que a gente fez esse show foi na metade de novembro, né, de 2019. Foi. E aí, depois desse show, a gente conversou nós 3, né, eu, o Lux e o Arthur. E tá, vamos falar com o Bife então? Vamos falar com o Bife. Aí a gente pegou e falou com ele um pouquinho antes das festas. Né? Ah, sim, o finalzinho de 2019. Isso. E aí ficou em off, assim, eu aceitei de pronto. Ele aceitou, né? Parece que tu não teve escolha. Ele aceitou. Mas aí depois ele... Deixa publicado que eu não fui ameaçado. Opa, doação. Não, aí ele aceitou. Aí ele aceitou e aí depois eu lembro que a gente fez ali um lançamento da primeira música, eu acho que foi em final de janeiro de 2020. E aí a gente realmente foi ensaiar com ele, acho que era março, né? Março até. Começando a pandemia. Isso aí, eu recebi esse convite, assim... Vamos saber agora. Agora... Grata surpresa, porque o Mariano, eu sempre admirei muito, musicalmente e tudo mais. A gente olhava com o Mariano tocando, já chegaram em situações que ele estava ensaiando com a banda que ele tinha lá, que era cruzada do estúdio. Ele estava ensaiando e chegava, seria a próxima banda, e os caras parecem um disco. Impressionante, assim, sabe? Então eu olhava, se escutava aquelas músicas e eu disse, cara, se isso aqui não der certo, tem algo muito errado. Sabe? Porque isso aqui tem que para dar certo. Sabe? As músicas são boas, tudo é muito bom, sabe? Então, e não tem como dar errado. E aí quando eu recebi esse convite, que aí, pô, aí tinha o Rod, o Lux, o Arthur. O Arthur recente eu feito uma turnê que eu fui substituto do Beto na Draco, uma situação que ele não pôde fazer. Quando entrei, eu sou muito que louco. Isso mesmo. E eu recente tinha feito com eles esse show, foi uma mini tour. E então nós já estávamos bem conectados e tudo mais. E aí fiquei muito feliz assim, em ter sido convidado. Estava em casa, né, cara? Senão...
Para fazer que eu sempre fui me considerei sempre um artista autoral. Já toquei os covers, tudo mais, que faz parte do ser músico, mas o meu coração sempre foi autoral. Sim. Então eu tenho as minhas músicas lá, que é o Beef, enfim. Eu fui baixista da fundadora Baby Doll. Se o pessoal ainda se lembra da Baby Doll. Né? E, enfim, daí ser chamado para um projeto desse porte, desse nível, com esses caras, com esse material brilhante que tem. Sim, não tinha muito. Que trouxe surgir. Deixa eu aproveitar essa tua resposta aí, muito, muito querida, desse projeto. Já vi o projeto como sendo muito legal, acreditando, e tá toquinha como e tal. Aproveita para contar assim um pouco então sobre o conceito, o estilo, porque é uma vibe do metal, um hard rock mais veloz. E aí entra exatamente isso. Essa formação, as músicas sempre já foram geniais, né? E aí o Voider, que foi o disco que a gente fez com essa formação, ele ganhou uma identidade sonora que ficou bem única, assim, que é o nosso tocando junto. Essa formação antagonista, ela criou uma sonoridade que ficou meio que assinatura, né? Uma rosa, Então a gente faz as coisas, cria as músicas, enfim, o Rod cria as músicas, cada um bota seu tempero e tal, e a sonoridade está saindo mais ou menos, não vou dizer igual, mas enfim, é uma sonoridade. A gente conseguiu criar uma sonoridade, uma assinatura que vem se provando, as músicas novas e tudo mais, e do Downhill Shack está funcionando muito bem isso. Sim. Porque até eles entrarem, eu gravava com produtores. Sim. Né? E aí tinha um produtor que gravava o baixo e a guitarra, e o baterista era o baterista que estava junto com a gente. Então, baixo e guitarra a gente gravava com os produtores. Aí eu chamava um guitarrista solo para fazer solo, chamava alguém para cantar, chamava alguém para tocar teclado, porque o teclado até a primeira fase do projeto, até 2017 ali, mais ou menos, 2017, o teclado ele era coadjuvante. Quando eu resolvi começar as músicas novas, que tinha duas guitarras, os ladrões fizeram para duas guitarras. Sim. Né? Então, na minha cabeça, a banda perfeita era duas guitarras e teclado. E só que como tecladista sempre foi uma coisa difícil, um cara que tocasse junto, abraçasse. E aí a gente tinha as músicas, os arranjos para duas guitarras. E o teclado ele estava ali sempre só como base. Tá. E aí eu pensei assim, bora para essas próximas músicas. Eu quero o teclado presente. Porque eu quero testar, primeiro virar essa chave. Sim. E aí quando o Akauã Montiel, que é o convidado que gravou a primeira música do Piece of Tomorrow, do EP, veio o teclado para mim e eu disse, cara, é isso aqui. Essa é a Planet Shark. Eu não quero mais duas guitarras. Eu quero agora com a guitarra, quero um teclado. E quero o teclado contracenando junto com a guitarra. Quero que o teclado fique na frente, que seja tipo como o teclado, como se fosse uma segunda guitarra, né? Só que com a estética sonora do teclado. Sim. Entendeu? Sim. E ficou muito bom. Não fez falta nenhuma assim. A gente sempre se baseia por como vai soar ao vivo. O estúdio permite tudo. Então, tem infinitas possibilidades, mas aí, como é que nós vamos fazer isso aqui? E às vezes a gente mesmo assim crê que a gente cria, expõe e fica, aí como é que nós vamos fazer isso aqui? Aí vai pro estúdio, toca ela ao vivo e pra nossa sorte, ela sempre sai muito soa. São todos os arranjos que a gente não consegue produzir, exato, a gente não consegue reproduzir. E a estética do som, ela é muito... claro, tem a questão da identidade da composição, porque a composição ela vem do Rod na maior parte do tempo mais crua, mas tem a mão de todo mundo que daí dá essa identidade, né? Porque é tudo muito livre, assim. Então a gente fez com o Voyager, a gente gravou ele um pouquinho depois, ou começamos a gravar durante a pandemia, talvez a gente começou a pré-produção durante a pandemia. Porque teve boa pessoa que só
Depois o Is Tomorrow, exatamente. O Business of Tomorrow já foi assim, né? Mas como ele era um EP... Não tinha banda ainda, né? O pessoal tinha saído. A gente foi algo um pouco muito rápido, assim, quando a gente entrou na banda, ele já estava em processo de gravação. Sim. Então foram coisas que a gente pegou meio que um bonde andando. Tanto eu quanto o Biff. Eu acho que o Biff até se gravou só a Realidade. Só a Realidade. As outras músicas já estavam gravadas. E aí o Voyager não. O Voyager foi um disco Já gente... todos integrados plenamente. Isso, aí a gente realmente funcionou como banda. Sim. Isso, só que a gente fez uma gravação à distância. Porque é o período, né? Você é 21, 22, que vocês estavam também. Isso aí, 21, 22. Então tinha a questão do pós-pandêmica ali, que ainda estava tudo muito regulado, muito estranho. E tem também a questão de que a gente tá em cidades diferentes, lugares diferentes. Sim. Então a gente tinha uma base de gravação, que era ali no meu estúdio, onde gravamos eu e o Biff. E gravei em Porto Alegre, os teclados e os baixos lá. As guitarras eram gravadas em Caxias, e a bateria foi gravada lá também, lá em Caxias. Só que assim, muitas vezes ele só ia ouvir o baixo que foi feito na música quando ele já recebeu o baixo gravado. Sim. Sabe? Então não tinha uma possibilidade dele chegar e dizer assim, mas esse arranjo aqui eu acho que ficou muito bom. Não, ele dizia assim, cara, grava, faz o que A gente sempre joga com referência, ideias, com senso. Eu gravei essa linha nesse formato, mas eu tenho outra ideia de Troca uma ideia antes. Aí gravo duas, três opções. É que realmente a gente não está se encontrando. É que ele não tem, mas eu vou te falar assim, pessoalmente, tá? Minha concepção. Eu acho que as coisas mudaram muito, sabe? A vida das pessoas em geral. E hoje não é mais possível tu juntar 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas no estúdio e ficar lá 10, 15 dias lá dentro do estúdio gravando ideias, produzindo um álbum, sabe? Quando tu é milionário, tudo bem. Sim. Mas quando todo mundo tá organizado para isso, leva as famílias, vê bandas grandes fazendo isso aí. Mas aí, amor. Mas nós que a gente está aí realmente na luta, então é muito complicado. Então eu desde o princípio eu sempre trabalhei dessa forma. Eu crio as músicas e monto a estética do álbum, e aí quem está junto comigo na colaboração ali, eu mostro, olha, isso aqui, nós vamos para essa direção. E dou liberdade para a pessoa, para uma diretriz, exatamente. Mas trabalha. Isso aí. Aí a galera vai mandando as ideias, quem sabe essa parte aqui muda aqui. Aí a gente leva para o produtor, e no final geralmente é o produtor que decide, realmente tem razão, que tu fica legal fazer isso aqui e tal. E a gente vai, e do Voyager para cá tem sido muito legal, porque assim, é a gente que está tocando, sabe? Não é que nem a primeira parte, né, que era gravado com os produtores, né? Justamente porque não tinha essa história de ter banda. Sim. A banda, existia a banda, mas a banda era até se consolidar mesmo. para performance ao vivo. Eu tinha uma ideia assim, não, eu vou ter a banda, mas a banda para assim, vou numa rádio fazer uma entrevista, tem um show para fazer, tem que ter uma banda. Sim. Né? Então pode ser a galera que está disponível ali no momento. Mas no momento que a gente fechou todo mundo ali, 2021 ali, que todo mundo realmente fechou o time mesmo, a coisa ficou... Posso falar de como o mundo entrou? E sobre esse assunto, essa liberdade que a gente tem ali dentro, ela faz com que seja bom de trabalhar. Sim. A realidade, o que acontece, eu acredito que primeiramente é a questão de convivência. E química. Química é um relacionamento. É química musical, sabe? Tem química musical. Então a gente já toca essas músicas de antes, né? De antes da gente ter gravado esse álbum, a gente já tocava essas músicas da primeira fase ao vivo. Então, de certa forma, a gente já começou a criar ali uma certa ligação musical entre os 5. Aí quando a gente foi realmente levar isso para o estúdio para um novo trabalho, só foi adaptar. Tu virar uma página assim, ó,
e começar a escrever de novo com as mesmas pessoas, entendeu? Legal. Sim. De como o Edu entrou. É isso. Que na a gente precisava de um guitarrista, né? Ah, E aí a gente fez algumas audições. Parece meio arrogante para falar, a gente fez audições, mas não tem que ter. Vocês estavam São essas soluções. A gente precisa ver o play do cara, o cara tocando, como é que se mopora. E falou sobre sementes, assim, sabe? Sim. Tecnicamente falando, sementes. Chegou gente com uns equipamentos, parecia uma coisa alienígena. Galera de fora de Porto Alegre. Gente forte de Porto Alegre, os caras super talentosos e tal. Mas a gente olhava assim, isso dá falta alguma coisa, mas tal. De repente, me aparece que agora, parece um avatar. Tem uns 3 metros, assim, Acima de palito seco, assim, branco, esse palmito gigante. Oi, Lemão, tio. Ele tinha 18 anos e nunca tinha feito um show na vida. Show da vida. Ele é a primeira banda. Bem de vida, ele continua com 18 anos. Foi, Mas ele estava convicto. Aí chega aquele avatar com a guitarrinha no ombro, Só um pedaço. só um pedalzinho, pula aquilo assim. Que olha assim, interessante, deixa eu ver. E aí, né, ele tocou as músicas como a gente queria ouvir. Sim, assim, a gente fala, tá? Sim. Todo mundo, né, executou ali o teste, a audição. E vê qual foram as músicas. Tá. Ele Hardly to Believe, né? Não, mais 3 ou 4 músicas. Essa parte música, Eu me lembro se foi Getting Higher e aquele The Work. Ela tem um arranjo de guitarra diferente, sabe? Que talvez, não é que ele seja difícil de executar, mas ele tem Uma peculiaridade. curiosidade, sabe? Que os outros candidatos tentaram fazer por essa forma deles, enfim, e não tá. E ele chegou lá e fez, tá, é isso aí. É isso aí. E aí foi embora, a gente só se olhou e disse, não, tá. Tá, fechou mais um match. Tá, resolvido aí. É muito engraçado o cara no estúdio, né? E aí, vamos fechar com a como se... Não, o cara chegou com um pedalzinho aqui, cara. E ele foi o único que não nos respeitou dentro do estúdio. Sabe? Ele chegou, a gente chegou fazendo brincadeira com ele e ele chegou devolvendo as brincadeiras. E a gente pensou assim, tá, é com esse cara que a gente vai, se a gente tiver que ficar 18 dias dentro de um carro na Europa, como aconteceu. Tem que ser uma pessoa desse tipo, sabe? Não é um cara que chega... Tem que ser considerado também, sabe? Não só a Tem a técnica, convivência. a convivência. E assim, a gente tem uma questão muito importante sobre isso, que assim, quando teve aquele primeiro desmanche da primeira formação da banda ali em 2018, 18 foi a primeira vez, mas foi o baterista que saiu, né? a gente chegou a ter um guitarrista antes do Edu, que por problemas pessoais acabou não ficando, e isso nós não fechamos um ano com esse guitarrista. Então a gente precisava, a gente não pode ficar a cada ano tendo que estar formação de Cada disco tendo sabe? Então assim, a gente ponderou todas as situações, tipo assim, putz, isso daqui a pouco pode ser um cara que pode sair por causa desse motivo, sabe? É questão de que nem a gente falou de distância geográfica muito grande, sabe? Coisas assim que talvez inviabilize a situação. E aí o Edu, como ele é de Caxias também, isso também foi levado em consideração. E, enfim, foi o que começou, é perfeito. Exatamente. E aí ele já chega para trabalhar no Voyager já. Isso, o Voyager já estava sendo gravado com o nosso produtor, o Taldati. Ele já voltou o Pedro dele lá também. E aí ele gravou, passou no minuto, ele gravou das 11 faixas, ele gravou 5 faixas, ele gravou solos e algumas partes extras de guitarra, né? Mas... Tá bastante coisa, né? E aí agora... Aí até eu vou aproveitar para você, postal, ó. Você sem CD e digital, esse Isso, esse aí tá e depois do Voyager. esse álbum aí a gente gravou em São Paulo, tem 10 músicas ao vivo, gravadas no Tocantins Hall, e 2 músicas novas, inéditas, que a gente gravou ano passado, né, de estúdio. São 12 faixas.
Bem legal se fizer abrir da monedinha. E aí você sai em turnê, né? Como que passa a história. Legal. Sai em turnê, Ah, ele explicar. todo contexto. Não adianta, né? Mídia física. É que a arte, o que acontece? Esse disco que tal não tem. Essa arte ela é toda pensada, né? Então ela tem toda uma questão que tá pensada aí dentro, né? De posicionamento das fotos e tal. E justamente só para quem tiver o CD mesmo vai conseguir ter essa percepção. Muito feliz de ter um Quero souvenir muito legal. de ouvir mais. Mas vamos contar, então. Trabalho bem que eu uso vocês também com esse material. A turnê que a gente foi fazendo na Europa, ela aconteceu em novembro de 2024, agora pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo atrás. Só que esse trabalho da turnê ele começou em junho de 2023, né? 2023 foi um ano bem interessante para a gente abriu o Show dos Corpos aqui no Juventinho, tocamos no maior festival de rock e motociclismo da América Latina, em Brasília, Capital Motoric, numa edição de 20 anos, palco principal. Nós somos a única atração do Rio Grande do Sul, né? No palco municipal ali. Dentro do Geoff Tate. Fizemos o Geoff Tate, que é o ex-vocalista de La Pois Bem, e a gente gravou esse material aí, lá em São Paulo, no Tokyo Marine Hall. Então, 2023 foi um ano de muitas coisas legais que a gente conquistou e etc e tal, e nisso a gente começou a pensar realmente que seria o momento de fazer uma turnê. Sim. Para fazer o desfecho dos 10 anos, aquela coisa toda. É uma turnê promocional, né? De promoção do disco. Promoção da banda. Promoção da banda. E aí acabou que a gente conseguiu fechar 6 países, né? 6 shows, 6 países. E aí, poucos dias antes da gente sair pra turnê, teve a enchente aqui, Literalmente 2 dias antes. E aí a gente ficou impossibilitado de fazer a turnê, né? A gente não conseguiu fazer a turnê, porque não tinha aeroporto, não tinha como ser listado. Temos 5 países na primeira... 5 2 idades na faceta. Sim, na Europa. E aí acabou que a gente teve que cancelar a turnê, postergar a casa, né? E aí a gente conseguiu manejar praticamente todos os shows para novembro. Tivemos bastante empatia do pessoal europeu com essa situação. Eles, de pronto, manejaram tudo. Já na casa. Um trabalho muito forte ali da banda, eu acho que da banda, do nosso promotor ali, do Wellington Tomasi, que é da Souza, lá do Sondamo. Mas também acho que teve uma boa parcela também do pessoal das venues, né? Das bandas também que toparam fazer junto com a gente lá, o processo parceiros, facilitar lá para nós, né? A vida. Porque não é só levantar o telefone e marcar o show, né? É uma série de coisas que tu tem que negociar, né? É uma logística toda. É difícil tu marcar um show na tua cidade. Mas é um mini ciclo, né? E aí acabou que rolou, né? A gente conseguiu remanejar para novembro a gente foi, né? E foi Por onde vocês passaram, só para relembrar? Começamos em Paris, Crimea, Datteln, na Alemanha, Bélgica, Genry, da Bélgica, na Bélgica, em Alemanha, Amsterdã, Daikoi, das Lescures, Suíças e terminamos em Londres. Em Londres a gente tocou no Cats and Horses, que é o berço do Iron Maiden, que a começou a vida. Até trouxe aqui um cartaz do festival de data. Isso aparece aqui. Esse é o cartaz. O cartaz a gente tocou no sábado lá do dia 9. Foi bem legal. Eu não tenho desse, tem desse. Esse é o meu. Vocês preservem. E é o cartaz que é o seguinte, aqui a gente foi com o headline. Sim. E foi muito legal, assim, que a gente foi posto à prova, né? Sim. E tu imagina, por que não uma banda alemã de correr atrás, ali, uma banda do Brasil? E uma banda do Brasil. E aí a gente teve que mostrar serviço e mostrar por que a gente estava lá. Né? E os alemães são muito legais. Nossa, por mais que possa falar de são frios, eu discordo de tudo. Música. Muito legal, né? A música, né?
Foi um dos melhores lugares que a gente está recebido com calor brasileiro. Sabe que é Zabaçai, tá? A Europa, até pelo tamanho do continente, geograficamente falando, alguns países são próximos, né, uns dos outros. Mas é legal que, assim, a gente fez shows em lugares que, assim, tu tá tocando em Amsterdã, aí daqui a pouco vem um pessoal falar contigo que veio te ver na Polônia. De outros povos, sabe? Tá tocando em Londres, aí tem um camarada que veio da Espanha. Tem uns bares aí no Purinho. novo. Porque também ali o pessoal chegar dos outros países era bem... Isso aí. E agora o que tem pela frente, assim? Agora a gente vai começar o novo disco. A gente tem mais alguns shows. A gente toca em novembro, a gente toca aqui em Porto Alegre no dia 11, a gente toca com o Glenn Hughes. Olha aí, gente. Eles vogais de porta na turnê de despedida. Aproveitando, sigam acompanhando o Cena Rock no slide também, que vai atualizar essas coisas. Mas só. Dia 11 de novembro, na terça-feira, a gente toca aqui no Opinião com o Glenn Hughes. Depois no dia 18, em Curitiba, no Torque and Roll, que é a maior casa, a maior bar de rock da América também o Glenn Hughes. A gente tem um festival que a gente está produzindo aí em Bento Gonçalves em agosto. Daqui. O festival que vocês estão... Isso, a gente está produzindo, por exemplo. E aí tem mais algumas outras coisas sendo organizadas, fechadas aí para São Paulo, né, e outros lugares, Argentina. Então a gente agora são coisas pontuais que a gente vai fazer realmente, porque é uma questão de logística, né, de a gente não estar no mesmo lugar, todo mundo junto, então a gente tem que fazer coisas que sejam realmente pontuais, assim, que valham a pena para movimentar a banda. Fazer mais equipe, tá. Esse aqui, quantas vocês têm quantas faixas tem clipe? Aí tem Out of Line, som criação. Out of Line tem clipe, que saiu ao vivo, Wait ao vivo, e tem o Run Around, que saiu agora, que é uns estúdios, que é o último clipe que a gente lançou. O pessoal pode seguir no YouTube, né, Run Around Marina, tá lá. E a gente vai lançar agora de How Long. Sai do mais strip. Eu acredito que sai até no início do segundo semestre. Olha aí, ó. Então vocês têm em paralelo esse trabalho ainda, lançando clipes e divulgando o 10 Years After, e isso já pensando no novo disco. Isso aí, já trabalhando. Isso, já comecei a pré-seleção das músicas, né, comecei com 55 ideias. E aí eu abri uma outra pasta, tinha mais 20, eu disse, não. Muitas salas. Esse é pro próximo. Fica aí pro próximo, aí eu fui na 75. Das 55 fiquei com 32, das 32 ficou em 16 e agora... Mas isso deve ser muito difícil, eu tenho que ficar funilando. É muito difícil, não faz ideia, porque... Bate no coração. É porque o que acontece? A responsabilidade acaba sempre sendo minha, né? Então se o disco flopasse, se não for legal, a culpa é minha. E outra, às vezes tu cria uma música que ela é muito boa, e aí tu cria uma outra que ela é muito boa, mas elas não se conversam. Tem E aí tu não consegue botar elas no mesmo álbum. Consegue, elas não se conversam. Assim, Conversam muito. que pensar uma coisa integrada. Então aquelas 12 músicas, elas têm mais ou menos se conversar. Tem mais uma linguagem, né? Exato. Você tem que ter uma linguagem, senão... Senão vira agora tem. E você escolhe adiantar alguma coisa da linguagem ou da estética musical desse próximo? Continua massacrando ele, vai. Quem ouviu aí lá no Musical Pong aí é dessa linguagem aí pra melhor, sabe? A gente vai buscar isso, a gente vai buscar agora, o que vai acontecer agora? Dando sequência na Run Around e How Long, que a gente gravou, todo mundo gravou essas músicas, né? Não teve participação de produtor gravando, né? A gente vai seguir a mesma receita, né? Então, possivelmente vai ter ali um ou dois convidados, um convidado de vocal, um convidado de guitarra só, talvez. Mas a essência, as bases, toda a letra. A base musical vai ser nós, sim, que vamos gravar. Então, realmente vai ser um primeiro álbum, assim, que todos os 5 vão gravar realmente. Os outros eram... Sim, que aí o outro componente ainda joga. O álbum tá bem sólido, sim. Vai ser o primeiro com essa identidade que a gente criou. Pois eu não tirei ideia de lançar esse material, né? Mas só que como ficou tão bom o material, assim, e pegou a gente numa fase A gente estava afiado. A gente estava numa fase muito boa, assim. Porque de dia bons, dias poucos, sabe?
Aí eu apostei, eu disse, não, vamos levar com o estúdio, vamos editar o que precisa, vamos ajustar e vamos lançar. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a compor as 2 músicas novas e vamos lançar um álbum ao vivo com 2 músicas novas. Já deu uma coisinha nova Sim. São só serem Isso do ao vivo e ainda ter uma novidade, né? Que são as 2 músicas, acho que isso dá... Por isso que torna esse álbum especial e diferente, porque ele é um álbum que ele marca uma fase da banda, assim, que é um desfecho dos 10 anos, numa versão melhor da banda, assim, a melhor versão da banda, e ainda entregando um material inédito. Então essa foi a ideia. A gente cresceu ouvindo álbuns ao vivo e imaginando toda a estrutura por trás da gravação de alguém. Nesse caso a gente fez um show que foi muito bom, foi muito legal, mas que a gente não estava esperando, né? Sim. Eu terminou o show, chegou um pedaço e disse assim, tá aqui o show de vocês. E aí a gente assim, tudo gravadinho, separadinho. Aí o moleque, assim, ó, quando a gente ouviu essa gravação sem nenhum tipo de Referência tecnológica, tal, de mixagem profissional, tal. Eu fiz uma mixagem ali só pra gente conseguir ouvir. E quando a gente ouviu, a gente disse assim, cara, isso daí tá muito bom. Tá com a mesma energia, tipo assim, eu senti ouvindo o mesmo calor que eu senti quando eu tava tocando. Sim. Assim, cara, a gente tem que entrar nessa cena, é muito importante, assim, ó, a ideia de fazer ao vivo, tu tem que... Eu tenho que convencer aquelas pessoas de que aquela ali pessoa ouvindo é realmente é a oportunidade. E a gente tenta, não tenta, a gente naturalmente consegue passar isso para as pessoas que a gente está fazendo ao vivo. Tipo, o disco não tem falas praticamente. Por quê? Porque é um show de abertura. Outro fala, outro toca. Se falar, tem que contar uma música. Exato. Ele é como se fosse uma coletânea. Isso, Ao vivo, né? Só que ao vivo. E tem ainda 2 inéditas, então. É isso aí. Se por acaso alguém ainda não... E é o que a gente está fazendo ao vivo, sabe? A gente está tocando exatamente o álbum na íntegra e mais 1 ou 2 músicas extras, assim, tá? E foi muito legal, no passado a gente tocou, antes de Porto Alegre, a gente tocou no Rádio Rock Café, aqui em Porto Alegre, fizemos lançamento aqui. Bem legal, foi bem legal, muito legal, bem massa. E depois a gente tocou em Caxias também, né, pra galera de Bac, que tava horas querendo o show da banda e tal. E agora, no início desse ano, a gente teve em São Paulo, tocamos com o Fábio Mione, lá da Casa Nova, que é a VIP Station. Tem aquele teatro bonito em Pelotas, né? Teve um evento em julho do ano passado que a gente tocou bem. Em teatro, tem Telex. E agora, no início do ano, a gente tocou com o Fábio Mione numa semana. E na outra semana, eu, o Arthur e o Eduardo, a gente foi contratado para ser a banda de apoio que o Marco Mendonça, que era um baixista do Whitesnake, do Journey. Então o cara estava tocando aqui na Mercosul e que eles me chamam no Brasil. Somos a banda de apoio dele. Legal. Legal, sim. Eventos aí. Aproveitar para divulgar as redes de vocês para o pessoal acompanhar as novidades, ver clipe, ouvir, quem ainda por acaso não. Tranquilo, é tudo Marena Oficial. Marena Oficial. Marena, 2 N's e Oficial no 2 E. Isso aí. São 2 Certo, meu adesivo. Aqui, ó. Que chama Marena, tudo Marena Oficial. Marena Official. Não sei se vai aparecer isso na câmera. Tá no YouTube, no Instagram, Facebook. YouTube, Instagram, todas as redes. Isso aí, nosso site é marenaonline.com. Muito bom. E sigam acompanhando o Cenavoc também no site, nas redes. Nosso canal também tem no site do Correio do Povo lá. Vocês entram direto, tem os nossos... E tanto vídeo como os tocadores de áudio também, que tá tudo ali. Ou pelo blog mesmo, acompanhem. E muito obrigada. Posso ver 2 anos, quer ver? Uma excelente jornada para vocês e que o ano promete também ser bom, né? Agora a gente está... Com os trabalhos já em andamento, com os novos trabalhos em perspectiva, com os shows, né? Então, muito obrigada, tô trabalho. Muito obrigado por saber. Isso. E o pessoal já sabe aí, acompanhe o Marena nas redes, acompanhe pelo blog também. É isso, gente, foi mais um episódio super especial aqui conhecendo o pessoal da Marena, conhecendo um pouquinho mais, né, a gente já conhecia de si. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.